Deus, vaso escolhido no Senhor Deus, para proclamar, Senhor, as boas novas de salvação, ó Deus, em Cristo Jesus. Ó Deus, como igreja, Senhor, ó Deus, nós profetizamos a Tua bênção sobre ela. Ó Deus, que ela seja tremendamente usada, Deus, pelo Senhor nesta noite. Ó Deus, que as Suas palavras, Senhor, possam, ó Deus, assim tocar profundamente no coração, Senhor, de cada um, ó Deus, que se faz presente aqui nesta igreja. Meu Deus, oramos, Pai, apresentando a sua vida, Senhor, a Ti. Ó Deus, que ela seja, ó Deus, este canal de bênção, ó Deus, nas nossas vidas. Ó Deus, e que se cumpra, Senhor, nela, ó Deus, a Tua vontade. Ó Deus, muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, a todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Para mim é um privilégio mais uma vez estar aqui, uma honra. Corremos muito como família para estar aqui hoje, para estar aqui agora, mas estamos mais uma vez agradecidos a Deus por estarmos aqui, por fazermos parte da Igreja do Senhor, esse organismo vivo, né, que em meio, né, a tudo aquilo que o mundo tenta, né, fazer para nos atrair, nós somos do nosso amado Jesus. Nós o amamos voluntariamente, porque reconhecemos aquilo que um dia Ele fez por nós ali na cruz, ao nos redimir, ao nos resgatar das trevas e nos fazer, né, assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Hoje eu tive a oportunidade de estar ali na Fundação Dr. Jesus, Casa de Recuperação em Candeias, que trabalha com dependentes químicos. E ouvi muita coisa boa, muita coisa de Deus. E o que eu achei muito interessante na fala do pastor e sargento Isidoro, que ele dizia assim, tanto para as mulheres que estão recuperando lá, quanto para os homens que estão recuperando lá. Ele diz assim: eu não tenho saciseiro mais nessa casa, eu tenho príncipes e princesas de Deus, né? Porque essa é a visão do reino, né? Quando Deus nos resgata das trevas para a luz, é que somos agora filhos e filhas de Deus. Amém? No capítulo 9 de Atos, nosso texto essa noite, o nosso versículo chave, né, o versículo tema, Atos 9, o versículo 15, que é o nosso tema, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vamos orar? Pai, nessa noite, mais uma vez, nós te glorificamos, Senhor. Exaltamos o teu nome, porque sabemos que toda honra e toda glória é tua. Não estamos aqui por merecimento próprio, não estamos aqui porque primeiro nós te amamos, mas foi o contrário. Primeiro o Senhor nos amou e o Senhor nos atraiu com o teu amor, e por isso nós estamos aqui e podemos, Senhor Deus, frutificar para ti. Recebe toda a honra e toda a glória nesta noite. Espírito Santo de Deus, capacita-nos a meditar na palavra. Espírito Santo de Deus, cumpre o teu ministério e glorifica o nome de Jesus nesta noite. E assim nós estaremos satisfeitos. Amém. Poder sentar. Vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esse texto de Atos capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo
que passa a se chamar Paulo, o nosso grande e admirável apóstolo Paulo, né? Quando nós olhamos a trajetória desse servo de Deus, desse discípulo de Jesus, desse missionário do Senhor, percebemos o quanto ele se desprendeu de si mesmo, ele se desprendeu dessa vida, e o quanto nós somos uma formiguinha, né, diante de tantas coisas que esse homem fez, que esse homem realizou para Deus. Quando falamos em vaso de honra, vaso de bênção, que somos um vaso para Deus, existe várias, né, frases, chavões no meio da igreja, né, da igreja evangélica, né, para afirmar que somos vasos de Deus. Mas eu queria nesta noite, na liberdade do Espírito Santo de Deus, estar falando de conversão, da conversão cristã, da conversão genuína, o que nos faz sermos um vaso para a honra de Deus, para a glória de Deus. Preste atenção que no texto, Atos, capítulo 9, né, desde o versículo 1 até o versículo 14, onde acontece a conversão de Saulo, quando ele ia para Damasco. Os irmãos devem conhecer o texto, né? Esse texto me lembra muito recuperação, porque trabalhamos os pilares da salvação na recuperação e trabalhamos muito esse texto, porque recuperação é mudança de direção, é mudança de vida, é conversão. Então, ao ler esse texto do versículo 1 ao versículo 14, percebemos aquilo que Deus faz, percebemos três coisas bastante claras nesse texto para que haja conversão, né? Lá vai Saulo, né, levando cartas aos principais sacerdotes ali em Jerusalém para prender os discípulos e aqueles que servissem ao Senhor. E o texto diz que subitamente uma voz, né, um resplendor do céu veio, né, sobre ele. A partir do versículo 3, acompanha aí na sua Bíblia, diz assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, a partir desse momento, o texto continua a descrever o que acontece e percebemos a sua conversão. Quando Deus fala no versículo 15 para Ananias, para que Ananias não relutasse em receber Saulo como irmão, porque agora ele seria um vaso usado para levar o nome do Senhor, antes disso precisou existir, precisou que ele se convertesse. E como é que nós podemos afirmar isso? O texto nos mostra de maneira bem clara. O resplendor veio, né, do céu, e logo ele diz: quem és tu, Senhor? Ele fica 3 dias, né, sem enxergar e sem ver, trazendo uma revelação de que conversão é realmente você perder a sua visão, aquilo que você pensa sobre a sua vida, sobre Deus, sobre os seus planos, e realmente agora colocar a sua vida totalmente na mão de Deus. E quando ele é conduzido para Damasco, e Deus já tem tudo preparado, que Ananias estaria lá para assim receber e estar orientando ele nos seus primeiros passos. E eu gostaria de lembrar aqui nessa noite, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, admirado por todos nós até hoje, e assim ele sempre será, né, pelos discípulos de Jesus, passou pela conversão. Mudança de direção, mudança de vida.
vida. Isso me lembra muito o encontro de Jesus com Nicodemos. E talvez você diga assim: irmã Cristina, por que você está me falando hoje de conversão, se nós estamos falando de sermos um vaso escolhido, um vaso de honra de Deus? Não percebemos evidências, né, do vaso de honra, dessa pessoa que vai e proclama, dessa pessoa que sente a chama ardendo por missões, se ela não passou pelo processo genuíno da conversão, da mudança de direção. Então hoje é necessário falarmos também de conversão. Hoje é necessário falarmos de novo nascimento, para que nós possamos ser para Deus esse vaso de honra, né? Que assim a palavra de Deus diz a respeito de Saulo. E Ananias, um discípulo do Senhor, que já ouvia a voz de Deus, né? E Deus diz a Ananias que era para assim receber Saulo. E Ananias reluta um pouco e Deus diz para Ananias: Ananias, como quem diz assim, fique quieto, porque a obra eu estou fazendo, eu já fiz. O versículo 16 diz assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E ser um vaso de honra nas mãos de Deus significa padecer, significa sofrer, significa renunciar a você mesmo por causa do Evangelho, renunciar aos seus sonhos, muitas vezes renunciar ao seu descanso, renunciar talvez coisas que você queira até ter e que são justas que você tenha, mas você renuncia porque você investe no reino, você investe na obra de Deus. E Deus falou assim: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, né? Ser discípulo do Senhor, seguir a Jesus, nós temos que ter essa consciência clara. Vamos passar por lutas, por dificuldades, precisamos renunciar a nós mesmos, precisamos tomar a nossa cruz, e isso tudo só vai ser evidenciado para que você se torne o vaso de honra que Deus deseja que você seja, se você passou por uma transformação, por uma mudança de vida que se chama conversão. E o versículo 17 diz assim: Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Para que você seja um vaso de honra na mão de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, precisa haver conversão. Para ser cheio do Espírito Santo, precisa nascer da água e do Espírito. E nascer da água e do Espírito significa a água tipificando a palavra e o Espírito, a própria ação do Espírito de Deus na vida do discípulo, na vida daquele que segue a Jesus. Ser cheio do Espírito Santo não é participar de todas as responsabilidades da igreja. Ser cheio do Espírito Santo não é ter um título na igreja, não é ter um cargo na igreja, mas ser cheio do Espírito Santo é realmente você ter nascido de novo, você ter se convertido, você ter esquecido aquela velha vida, colocado lá na cruz de Cristo, e todos os dias você reconhecer que você tem que olhar para Jesus, porque é Ele que dia após dia vai te transformando até que você chegue à estatura do varão perfeito que é Cristo. Tem muitas vitórias para contar, tem muitas bênçãos para contar. Deus já te abençoou, você já cresceu muito, mas Deus tem muito mais. Você não está pronto, você não está pronta, eu não estou pronto. Todos os dias nós precisamos olhar para Jesus. A própria palavra diz que nós somos transformados olhando para Ele, para que nós possamos chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo. E por que estamos falando de tudo isso nessa noite? Se
assim, o título da mensagem é Vaso de Honra. Porque para sermos um vaso de honra, precisamos renunciar. Para frutificar, precisamos renunciar. O versículo 18 diz assim: e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Deus tem uma metodologia, e a metodologia de Deus, ela é perfeita. Jesus é um pedagogo por excelência. Sabe como ensinar. Porque esse homem ficou 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer. Se você estuda um pouco sobre a vida dele e você diz assim: por que Deus escolheu Saulo e Deus não escolheu Ananias para levar a palavra aos gentios e aos reis da terra? Se formos falar de Ananias e Paulo, intelectualmente falando, vamos dizer que Ananias não sabia fazer um ó com a garrafa. E por que Ananias que impõe as mãos sobre Saulo? Porque novo convertido não deve impor as mãos sobre novo convertido. Quem tem que impor as mãos sobre novo convertido é discípulo mais antigo, que já está mais experimentado, que já conhece ao Senhor. E aí, se você for comparar Paulo e Ananias, você vai dizer: mas Ananias já conhecia o Senhor há mais tempo, então ele que deveria pregar aos gentios e aos reis da terra. Só que Deus, mesmo quando nós estamos nas trevas, antes de nós nos convertermos, Ele já tem um propósito para nós, e Ele já olha para nós como um vaso de honra. Deus olhava para Saulo, um potencial em desenvolvimento, um líder nato, uma pessoa que tinha um conhecimento intelectual muito grande, porque Deus não coloca os seus servos nos lugares sem os preparar. Deus não quer que o seu servo seja envergonhado. Você tem um sonho e você quer alcançar. Você quer fazer um curso, você quer ser um advogado, você tem orado, você quer ser um professor, seja o que for que você quer ser, e você é um servo de Deus, se prepare para isso, porque Deus não vai te colocar onde você não está preparado para estar, para que você não seja envergonhado. E por que Deus já está de olho em Saulo, mas para isso ele precisava se converter? Porque para falar aos gentios e aos reis da terra, Deus não ia mandar alguém gaguejando, que não soubesse conversar, que não soubesse lidar com as situações, para que o nome de Deus não fosse envergonhado. Então, para levar o nome, versículo 15, diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O versículo 29 diz assim: e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também com os gregos. E aí, Paulo, pessoa, né? Deus tem uma metodologia. E quando você vê o livro de Romanos, quando Paulo está falando para os gentios sobre a bondade de Deus, falando para os gentios não, para os judeus, perdão, e e Paulo diz assim, que será que vocês estão se esquecendo que foi a bondade de Deus que trouxe a graça e a misericórdia até vocês? E aí depois Deus levanta o próprio Paulo para pregar aos gentios. E o versículo 29 fala que ele já estava disputando na sinagoga, falando do nome de Jesus e também contra os gregos. Quem conhece aqui um pouco da civilização grega, né? Do legado cultural que deixou para nós, para a humanidade. Imagine para argumentar com essas pessoas. Hoje você vai a uma universidade e quando você
externa a sua fé, muitas vezes você é ridicularizado pelos professores, por conta da questão humanista, né, que eles têm, e de todo o conhecimento científico. Imagine se Deus iria enviar alguém para falar, conversar com os gregos, pregar aos gentios e os reis da terra, alguém que não fosse capacitado para tal. Por que eu estou falando isso essa noite? Porque eu quero que você entenda que Deus é aquele que nos capacita, mas para sermos capacitados pelo Senhor, para sermos vasos de honra e alcançar, né, a sociedade, alcançar as nações, alcançar o mundo, precisamos ter fundamentação da nossa fé e precisamos também estar preparados em todas as áreas que você possa imaginar, porque Deus quer usar o seu povo, Deus quer usar a sua igreja, e para nós sermos esse vaso de honra usados para a glória de Deus, precisamos ter essa experiência de conversão genuína, sermos cheios do Espírito Santo, mas precisamos também sermos capacitados. Você entende que Deus te chamou para o ministério? Vá ao seminário e faça teologia. Faça mais do que teologia. Seja o que for que Deus te chama para fazer, se prepare, se capacite, porque o nome de Deus vai ser glorificado mais ainda. As pessoas vão olhar e vão glorificar o nome de Deus. Precisamos nos preparar para fazer coisas grandes para Deus e com excelência, com qualidade, porque Deus, Ele merece de nós toda a honra e toda a glória e todo o esforço que nós possamos fazer. No versículo 19, voltando um pouco, diz assim: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Às vezes você vai me ver falando sempre recuperação, por conta eu moro numa casa de recuperação. Eu fui no ano 2000 para uma casa de recuperação. Eu conheci meu esposo dentro de uma casa de recuperação. Minhas filhas nasceram numa casa de recuperação. Então, a maioria dos textos tem alguma coisa que lembra alguma situação. Alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, eu falo para os internos: sublinhe isso aí. Isso aqui é prático para você quando você sair daqui da casa de recuperação. Por quê? Porque quando você se converte, você tem que ficar algum tempo colado com o discípulo. Você não tem que voltar para as velhas amizades. Você não tem que ficar colado com aquele vizinho que você acha ele é legal, seja educado com ele, mas você tem que ficar colado junto, andar, desenvolver a sua fé com discípulos. A Bíblia diz, Paulo, nosso grande apóstolo Paulo, que eu tenho certeza que você admira ele não recebeu 1000 graus de poder sobre a cabeça dele, por isso ele fez isso e aquilo outro para Deus. Ele passou pela porta de entrada no reino, conversão. A Bíblia diz que ele ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Discípulo, seguidor do Mestre. A Bíblia diz que o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. E para você ser um vaso de honra, para você ser usado por Deus, você precisa estar junto com discípulos. Você precisa aprender. Uma coisa que nós sempre falamos não. Porque sai da casa de recuperação, já quer ir pregar, já quer dar testemunho e fala mais do diabo do que de Jesus. Não, você vai para a sua casa, você vai procurar a liderança lá do seu bairro, da igreja que você decidiu que vai congregar, e você vai se submeter à sua liderança, você vai desenvolver a sua fé, você vai se batizar nas águas. Depois, não se preocupe, que
não vai precisar, as oportunidades vão vir para você falar de Jesus. As oportunidades vão vir para você testemunhar de Jesus. Porque nesse tempo todo, trabalhando com recuperação, a gente percebe em algumas falas, como é que você está? Você fez o que depois que voltou para casa? Eu saí, fui testemunhar, fui viajar e testemunhei. E como é que está seu relacionamento com sua mãe, com seu pai? Continuo sem falar com eles. E o que você está fazendo viajando, testemunhando? Você está testemunhando o quê? Você está preparando, né, o terreno para Satanás te dar uma rasteira. Primeiro você fica e se submete, depois você vai. Olha aqui o exemplo de Paulo. E aí depois que ele ficou com os discípulos, olha o versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Outra lição prática. Ele falou de teologia, ele falou de geografia bíblica, ele falou, Deus já me revelou que eu vou ser o grande apóstolo Paulo. Foi isso que ele falou? Pregava o quê? Que este era o Filho de Deus. Quem? Jesus. Às vezes as pessoas dizem, mas para pregar de Jesus tem que ser o pastor, tem que ser o missionário, tem que ser fulano, tem que ser beltrano. Analfabeto prega sobre Jesus. Quem não sabe ler, prega de Jesus. Você tem que falar daquilo que aconteceu com você. Você tem que falar que Jesus é o Filho de Deus, o plano da salvação. E isso não precisa de geografia bíblica. Isso não precisa você ter não sei quantos anos de teologia. E isso evidencia a conversão. Evidencia que você verdadeiramente mudou de vida e saiu das trevas e veio para a luz. E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. E o versículo 21 diz que todos ficaram atônitos. Por quê? Porque dizia, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome. E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes. O passado, ele sempre vai ser lembrado. Eu digo isso para a recuperação. Eu digo também para eles, se tem alguém que precisa se esforçar muito mais, esse alguém é você. Você precisa conquistar tudo que você perdeu. Porque o versículo 22 fala de Saulo, que se converteu e passa a ser chamado Paulo. Saulo significa grande, Paulo pequeno, né? Porque agora tem que esquecer tudo que ele sabe e se submeter à vontade do Senhor. Diz assim, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Né? Para sermos um vaso de honra, não importa de onde Deus te tirou. Você precisa, se organizar. Você precisa se esforçar. Você precisa desenvolver a sua fé. E a própria palavra de Deus fala, desenvolvei a vossa fé. Desenvolvei a vossa vocação. E Paulo estava escrevendo para Timóteo, um jovem pastor. Olha, Timóteo, desenvolva a vocação. Você disse que tem uma vocação, desenvolva a vocação. Mas eu estou esperando essa e aquela oportunidade. Desenvolva a sua vocação. Fale de Jesus. Quanto mais você falar, mais você vai se desenvolver. Quanto mais você ficar calado, mais calado você vai continuar. A nossa fé, o ministério, os dons, eles precisam ser desenvolvidos. Ninguém é mais capacitado do que você. Você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você é capacitado por Deus para pregar, para falar de Jesus, para falar aquilo que Ele fez por você. E isso alcança as pessoas. E isso traz conversão.
conversão. E isso traz salvação. Porque é só isso, é tão simples. A Bíblia diz que é. Nós que muitas vezes complicamos. Não estou me preparando. Tenho 10 anos de igreja, mas eu estou me preparando para falar de Jesus. A Bíblia diz que logo ele pregava, versículo 20, logo é algo imediato, algo que não foi demorado, e logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. E as pessoas dizem assim: só a palavra de Deus, o jejum e a oração liberta? Liberta. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? E fiquei sabendo hoje de uma estatística nova, né? Um médico, neuropsiquiatra baiano reconhece o Evangelho, né? A pregação do Evangelho, a solução para a libertação e independência química. Muitos condenam alguns tipos de metodologia que são usados nas comunidades terapêuticas, mas reconhecem. Quando as pessoas vão visitar a casa e às vezes Emerson conversa, alguns dos obreiros conversam, as pessoas ficam duvidosas. Oração, jejum, Bíblia, é isso. Aí temos a equipe técnica agora também, né? Faz parte do corpo. E as pessoas ficam assim empolgadas. Ah, tem psicólogo, tem assistente social, mas temos a palavra de Deus, porque cremos que é ela que liberta o homem de todas essas coisas. E aí elas perguntam: e vocês têm prova disso? Temos. E os anos passaram, essas pessoas continuam. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então você está capacitado por Deus para pregar esse Evangelho, para ser esse vaso de bênção, para ser esse vaso de honra para o seu Deus, né? Para Deus. E foi para isso que ele nos chamou. Os anjos queriam pregar. Deus deu esse privilégio para mim e para você. Precisamos abrir a nossa boca e pregar. Precisamos abrir a nossa boca e falar. E se Deus tem algo a mais com você, algo específico a nível de ministério, tenha certeza que esse mesmo Deus que coloca isso, esse ministério dentro de você, essa certeza, essa convicção, é o que vai te capacitar para estar desenvolvendo esse ministério. E continuando, ele diz assim, versículo 29: e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ser um discípulo de Jesus, ser um vaso de bênção, né? Resplandecer o Evangelho de Cristo não é sinônimo de facilidade. Pelo contrário, você vai sofrer todo tipo de oposição. Mas você precisa estar consciente disso, sabendo que todas essas oposições, todas essas dificuldades, elas podem ser vencidas por aquele que te chamou, por aquele que está, né, dizendo vá, por aquele que te capacita a ir, por aquele que te capacita a pregar, né? Então aí se nós continuássemos aqui falando sobre a conversão de Paulo, sobre o seu ministério, suas dificuldades, né? Eles tinham tudo para retroceder, eles tinham tudo para voltar atrás, mas existia dentro dele uma chama acesa,
né? Que nós encontramos lá em Lucas 19:10, um resumo do ministério de Jesus. Eu vim buscar e salvar o perdido. Nunca se esqueça disso como igreja. Você está aqui porque você é um colaborador do grande negócio que Jesus tem sobre essa terra. O negócio de Jesus sobre essa terra é buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Esse foi o propósito de Jesus ter morrido na cruz. Temos sonhos a realizar? Temos. Temos muito o que fazer? Temos. Mas não podemos perder o foco da nossa missão como igreja. Buscar e salvar o perdido. E todos podem fazer parte da grande comissão. Todos podem ser capacitados por Deus para estar buscando e salvando o perdido. Então, o propósito de Deus para sermos um vaso escolhido, porque Deus quer que nós sejamos esse vaso escolhido, esse vaso de honra, para levar o seu nome a todas as nações da terra. Amém? Então, estamos encerramos nessa hora.